Vamos para mais uma aula de Estradas 2. A aula de hoje a gente vai falar sobre dimensionamento pelo método mecanístico empírico, que é o método de dimensionamento nacional, o Medina. Na aula de hoje a gente vai abordar mais o que é o método, quais são os parâmetros que a gente entra para o dimensionamento, as condições que ele leva em consideração para o cálculo e os resultados. Bom, o Medina, o método de dimensionamento nacional de pavimentos, ele é um software, que é composto por mais outros dois softwares, que é o AMC e o Beck Medina. O AMC ele serve para avaliação, das tensões, deslocamentos, e o Beck Medina é para fazer método de retroanálise, Então você retroanalisa os pavimentos com os resultados que vêm do FWD. Bom, e o Medina em si, ele serve para dimensionamento de pavimentos novos, caso eu queira, avaliar esse pavimento no Beck Medina e tentar projetar um reforço no Medina, eu consigo também fazer essa comunicação entre os softwares, assim como no AMC. Se eu analiso as tensões na AMC, eu consigo lançar eles no Medina para fazer um dimensionamento em si. Bom, e aí esse software, ele foi desenvolvido em parceria com o DENIT e diversas faculdades do Brasil. Uma delas é a UFRJ. Bom, e aí dentro do software a gente tem que alimentar ele, e esses dados que a gente coloca para o dimensionamento são dados relacionados ao carregamento, certo? Então o número N tem como eu calcular esse número N. Se eu tiver a composição de tráfego, o software já calcula qual é o número N. Caso eu não tenha a composição de tráfego, eu consigo colocar, inserir essa informação diretamente no software. Bom, as características dos materiais, então vou ter a característica, coeficiente Poisson, módulo de resiliência, deformação permanente, aqui a caracterização dele, do grupo MCT, qual foi a energia de compactação, umidade ótima. Então eu tenho aqui um mini relatório, desses materiais que eu vou estar utilizando para compor a minha estrutura do pavimento. Então, notem que aqui eu tenho os coeficientes de regressão, K1, K2 e K3, que são os coeficientes que a gente obteve lá dos ensaios de módulo de resiliência para os meus materiais. A mesma coisa aqui com a deformação permanente. Então, deformação permanente eu tenho, Psi1, Psi2 e Psi3 e Psi4, que são, que vem, do modelo lá de Guimarães. Então, eu tenho aqui a equação e aqui os parâmetros que eu obtive através do ensaio. Então, esse aqui é um exemplo de um solo, mas para britas, para os outros materiais, a gente também tem essa janela, uma janela muito parecida para a inserção desses dados. Eu tenho ainda, a inserção de dados referentes à minha mistura asfáltica. Então, minha mistura asfáltica eu também vou precisar inserir esses parâmetros de módulo, de deformação dessa minha mistura, de vida de fadiga e tudo mais. Bom, além disso, além do carregamento e das características dos meus materiais, eu preciso compor uma estrutura. Então, o software ele não cria uma estrutura de acordo com os dados que você lança lá. Você precisa criar, você precisa compor essa estrutura inicial e fazendo os testes. Então, você vai colocar, vou colocar 5 centímetros de revestimento, 20 centímetros de base, 25 de subbase e vou testando. Então, o software ele ajuda a gente a avaliar a estrutura que a gente está colocando lá como a estrutura do nosso pavimento. Beleza, e o que ele leva em consideração? Quais são as condições dele? Por exemplo, para calcular a deformação permanente, ele calcula camada a camada. Então, ele vai calcular a deformação permanente do revestimento, depois a da base, depois a subbase, até chegar à minha última camada. Dessas camadas, ele vai somar, ele vai fazer a somatória dessas deformações.
E ele tem alguns critérios de parada, né? Por exemplo, o programa emite alerta para deformações permanentes maiores que 5% da espessura das camadas. Então, se essa deformação permanente for maior que 5%, né, da espessura da camada, ele vai me avisar, olha, a deformação permanente está muito alta. E como é que ele calcula isso, né? Ele calcula exatamente embaixo, né, da roda, considerando o eixo duplo, né, padrão, ele calcula embaixo da roda e um ponto entre as rodas. Então, ele faz o cálculo desses dois parâmetros. E com relação ao meu subleito, que eu não tenho espessura, né, definida, ele avisa quando essa deformação atinge 5 milímetros, que seria uma deformação já considerável para o material de subleito. Bom, e também para o cálculo, né, dessas tensões, ele calcula a 25 centímetros de profundidade. Então, tem o meu subleito, né, 25 centímetros de profundidade, ele considera como se fosse o meio da camada do subleito, né? Então, só para ele ter um parâmetro de cálculo. Então, isso é bom a gente levar em consideração. Outra questão é com relação à aderência das camadas, né? Se essa camada vai ser aderida ou não. O que seria a aderência? Eu tenho duas camadas, né? Se essas duas camadas forem uma de camada asfáltica sobre outra camada asfáltica, por exemplo, estou fazendo uma restauração, eu tenho uma mistura asfáltica e eu vou colocar outra mistura asfáltica ou vou colocar um TSD, eu consigo considerar essas duas camadas numa condição aderida, ou seja, elas vão trabalhar em conjunto no meu dimensionamento, né? Isso vai estar fazendo referência com o meu estado de tensões, como que essas camadas vão se comportar. Então, aderido, elas vão trabalhar juntas, né? E não aderido, elas vão trabalhar individualmente. E aqui são as condições, né, que o software preconiza, né, para a adoção. Então, camada asfáltica sobre camada cimentada não aderido, né? Enfim, tratamento superficial sobre camada de solos granulares não aderido. Qual que seria a pior situação? Pior situação, não aderido, certo? Então, lá no software vai dar para ver essas opções, aderido, não aderido, então ele considera isso daqui. Aí com relação aos resultados, o Medina, né, ele, quando você baixa ele, você faz um pré-cadastro, né, e aí ele dá um relatório bem completo, né, para você anexar no seu projeto. Então, tem aqui a versão, né, que você está utilizando do software, o dia da análise, se é pavimento novo, se não é, né, qual que é a área trincada do pavimento, qual que é o fundamento de trilha de roda. Então, ele é uma análise bem completinha com relação ao seu pavimento, né, o relatório final do seu pavimento. Ainda, né, no relatório, ele fala sobre a evolução dos danos no pavimento. Então, no primeiro mês, eu vou ter esse N, ou seja, esse tráfego que já vai ter passado por ali, e eu vou ter 1% de área trincada, né? E meu afundamento de trilha de roda de 3,4. Então, eu vou ter esse acompanhamento, né, a cada 6 meses, por exemplo, que é o que o Medina traz aqui pra gente. Para que serve isso? Para eu controlar quando que eu vou precisar fazer uma intervenção, por exemplo, né? Eu vou acompanhar se o meu tráfego está condizente com aquilo que eu dimensionei. Então, é um controle que é válido, né, depois quando a pista já está liberada, ou seja, quando a pista já está construída. E aí, como que eu vou fazer esse controle em campo, na hora da execução, né? O controle da execução é feito por deflexões. Então, essas deflexões podem ser medidas tanto pela viga Bankman quanto pelo FWD. Então, ele dá as deflexões por camada, né? Então, nesse caso aqui, eu usei um concreto asfáltico e aí esse concreto asfáltico, ali no topo do meu concreto asfáltico, eu tenho que obter essas deflexões aqui. Não maiores que isso, né? Eu posso obter deflexões menores, né? Se eu obtive deflexões maiores, eu vou ter que já abrir meu olho que alguma coisa na execução não ficou de acordo com aquilo que eu estava esperando. Então, eu tenho tantos resultados com viga Bankman quanto para o meu FWD.
E como eu disse, né, é camada a camada. Então aqui o topo do meu concreto asfáltico, ou seja, pavimento acabado. Aqui no topo da minha base, que seria um material granular. Então executou a base, eu vou lá e verifico os parâmetros, né? Se for o caso de compactação, o teor de umidade e tudo mais. E além disso, né, eu controlo também com relação à viga Bankman ou FWD. Então eu controlo lá as deflexões para que eu tenha um parâmetro de ensaio, né, para eu ter um norte para eu verificar se aquilo lá foi executado conforme era o esperado. Bom, era isso com relação, né, só um apanhado geral a respeito do software e até a próxima aula.